Boa noite, Guanais, boa noite aos companheiros. Guanais, claro que o resultado, né, se você quiser falar da arbitragem, fique à vontade, como você fez, assim como você fez lá em Londrina. Eu queria saber do primeiro tempo. O Maringá teve melhor ali nos primeiros 20 minutos, mais ou menos, chegando, né, ao ataque, o Maringá teve um pouco de dificuldade. Foi a formatação tática do time, porque hoje você entrou com uma linha de 2 zagueiros, né, o Jonathan e o William Machado. Foi esse o problema ali do primeiro tempo? Depois as coisas se encaixaram e o Operário acabou fazendo um gol e jogou melhor praticamente o jogo todo, por gentileza. Boa noite. Vamos começar pedindo desculpa pelo episódio triste que todos nós somos responsáveis. E sem transferir, então, pedir desculpa para o nosso torcedor, pedir desculpa para todas as transmissões, para vocês. Um episódio triste, né, de violência, pedir desculpa para as crianças, principalmente, para as famílias. Nem sei direito o que fazer, a não ser pedir desculpa mesmo por participar de algo tão lamentável. Eu acredito que a gente vem sendo muito prejudicado, né, algo que deveria ser evitado, né? Inexplicáveis minutos de acréscimos e estourando aí no acréscimo que foi dado. Então, mas para também não ficar colocando a responsabilidade do episódio em cima do árbitro e pedir desculpa mesmo por tudo que a gente fez parte, que sirva de aprendizado para todos nós. E bola para frente, né, que são situações assim que o sangue ferve, a gente pode prejudicar a vida de outro ser humano, prejudicar a nossa própria carreira. Importante que todos ali que fazem parte do futebol, né, então nós como equipe técnica, os jogadores, a arbitragem, então todos construímos o jogo, o torcedor. Importante a gente entender a responsabilidade e a gente buscar se equilibrar, né? E eu não sou a melhor pessoa para falar sobre equilíbrio, porque eu vivencio o jogo de uma forma muito intensa. Mas sempre com respeito, sempre apaixonado pelo que eu faço e vivenciando o futebol. Quando extrapola, a gente está sempre errado, mas entender que é uma responsabilidade muito grande, às vezes um minuto, um lance, uma fala. Eu falei já para vocês semana passada não, né? Lá em Londrina, o desrespeito que aconteceu, os erros, vamos acreditar que não há má intenção, mas é uma responsabilidade muito grande. O futebol é algo que mexe muito com a paixão. Então, desculpa, torcedor do Operário, obrigado demais pelo apoio, obrigado pelas famílias que ficam ali perto da gente, têm nos apoiado, têm jogado o jogo junto com a gente. Obrigado pela Trem Fantasma e a todos que, mesmo que não são organizados, mas que têm feito o nosso estádio ser algo, ter transformado numa atmosfera tão positiva para o nosso desempenho. Então, e sobre o jogo, a equipe deles tem mérito na proposta, era uma ideia de muito duelo, muito encaixe, né? Então, o time deles persegue muito e eu acredito que eles conseguiram nos neutralizar bem. Não foi nem que a gente não estava bem, foi que eles conseguiram nos neutralizar bem. Então, algumas ideias que a gente talvez não tenha conseguido aplicar de uma forma mais eficiente também. E outra também, né, cara? São 2 dias para treinar, com os caras jogaram à noite, cara. Como que... Aí a gente tenta passar ideia, treina no vídeo, e mesmo em recuperação, mas nós estamos indo para o 5º jogo, jogamos à noite lá, não deu nem 72 horas e a gente já estava em campo de novo. Não tem como eu falar para o jogador que não executou bem, é começo de temporada, é mais difícil mesmo, a equipe deles teve mérito, é um jogo que fica um jogo muito brigado, né? Então são números sempre tudo muito parecido, então quem fosse mais eficiente nas definições ia ter, eles conseguiram ter alguns contra-ataques, mas, cara, foi o jogo jogado, né? É mérito da equipe deles também de nos neutralizar, e a gente tentou, depois foi encaixando, assim, e
mas é um jogo que você fica sempre na iminência de algo acontecer pela proposta da equipe deles, por aquilo que a gente tentou executar também. Mas dentro daquilo que é o jogo, a gente sempre procurando jogar, mesmo com o placar na frente, marcando pressão, um esforço descomunal da nossa equipe. É muito difícil a gente, com a proposta que a gente tem de impor o jogo, de pressionar alto, essa sequência de jogos assim. Eu até pensei até o último minuto ali para iniciar o jogo com mais mexidas, assim, porque tem sido difícil demais recuperar. Dá parabéns para a comissão técnica também que tem feito, e aí quando eu falo comissão técnica eu estou falando em todos os setores, nutrição, fisiologia, a preparação física, a fisioterapia, que tem feito um trabalho excelente para recuperar os jogadores, para que a gente possa estar dentro daquilo que são menos de 72 horas para performar. Então, desculpa, Dudu, se eu me alonguei um pouquinho e a todos também dessa explanação aí de talvez não falar tanto do que vocês querem ouvir sobre a tática, sobre o jogo em si, mas a gente tem apresentado variações, tem sido versátil, os jogadores têm tentado de todas as formas, temos tentado interpretar o jogo. Em alguns momentos a gente não consegue realmente fazer exatamente aquilo que a gente tem como premissa, como modelo de jogo, porque ainda é muito início, a gente está em construção ainda. Mas somos muito competitivos e mais uma vez a gente mostrou isso nessa noite. Obrigado, Bonés. Boa noite, Bonés. Boa noite a todos. Claro que com o episódio do final do jogo é difícil até falar de outra coisa, mas assim como o Dudu, também queria fazer uma pergunta relacionada ao jogo em si, né? A gente viu no início da partida o Operário Ferroviário tentando atacar até por vezes com o Mingote caindo pela esquerda, abrindo espaço para o Dudu, também para o Felipe Augusto chegar pelo meio, até o Iago atacando bastante pelo outro lado. Uma linha de 5 às vezes do Maringá na defesa, voltando bastante lá o Serginho para apoiar o lateral esquerdo, e foi um jogo muito estudado nesse momento. Depois no segundo tempo você coloca o Luigi e a gente, pelo menos da nossa cabine, vimos uma evolução, não só por causa do Luigi, claro que tiveram outras medidas, mas é um jogador muito interessante, que ajuda bastante, tem uma mobilidade muito boa. E eu queria fazer essa pergunta justamente sobre esse jogador, talvez o porquê dessa opção do Luigi nesses 2 últimos jogos não ter entrado como titular, e também quão importante é ele entrar e ser uma opção do banco de reserva para mudar o jogo, como ele pode também ajudar nesse sentido. Boa noite, professor. Boa noite. Parabéns pela leitura. Justamente a ideia do Maringá, especialmente defensiva, é encaixar os jogadores do setor. Então, por isso que em alguns momentos caracterizava ali uma linha de 5. Eu pedi para os nossos laterais trabalharem mais altos nesse jogo, forçar os extremos a baixarem. Então, às vezes até 6 acabou desenhando ali para quem olhasse de cima. E a gente tinha superioridade para construir com o Rafa e com os 2 zagueiros, né, que fizeram um belíssimo jogo. Então, e aí caracterizou muitas vezes esses encaixes e aí o movimento. Então sempre trabalhar com muitos contramovimentos, né? Então movimento de espaço, movimento de atração, apoios para progressão, na troca de corredor a gente conseguir ter vantagem do lado oposto e algumas vantagens no movimento, né? Principalmente quando o Iago conseguia atacar bem por aquele lado ali. Mas a ideia da equipe deles, a gente tentou se adaptar, mesmo nesse pouco tempo. Se a gente tivesse mais tempo, a gente teria conseguido interpretar ainda melhor. E o Luiz conseguiu ter boa leitura, né? Eu acredito que o Dudu, por exemplo, no jogo contra o Londrina, também conseguiu ter essa sacada boa, né? Foi a ideia do intervalo ali, funcionou muito bem e bem rápido. E aí são sempre lances, né, que definem resultado. E o Luigi é um dos titulares como outros, né? Então o Dudu entrou muito bem no jogo passado. Então sempre a gente vai pensando em mérito, sempre pensando em estratégia e pensando no adversário. Então sempre deixo isso muito claro para eles, né? Então o Tadei também não iniciou nos outros jogos, iniciou agora. Fomos acostumando com isso, porque a gente tem mais de 11 para iniciar. Alguns estão merecendo chance e aí a gente vendo qual é o melhor momento para que isso ocorra, né? Então suspensão do Paulo com base no jogo passado. Então a gente vai sempre estudando o adversário, vendo o momento individual e aquilo que provavelmente a gente planeja para o jogo. Então, primeiro a equipe, depois os indivíduos, depois os quesitos individuais, e aí a gente vai tentando desenhar um plano para o primeiro tempo e adaptar o plano para o segundo tempo. Então, sempre utilizando todos os jogadores, já utilizamos
somos 23, 24 jogadores, então parabéns para a equipe mais uma vez, por todos entrarem. Hoje o Arthur entrou, parabéns para o Sandro, trabalho da categoria de base, o Batata também está aqui que iniciaram esse trabalho, então personalidade, vai acertar e errar, deu passe para gol, teve situações, e assim, o jogo é assim. Então, nossa equipe bem, nossa equipe competitiva, muito feliz com aquilo que a gente tem vivenciado e aquilo que o Operário precisava, que é ter bastante coração. A tática a gente vai consertando e o desempenho individual vai melhorando à medida que as situações ocorram. Eles vão ganhando confiança, emocionalmente é importante jogar, vivenciar, vai ganhando confiança e a gente procura dar todo o respaldo para que eles possam performar. Obrigado, professor. Boa noite, professor. Indo ao encontro da tua resposta, da primeira pergunta, e também lembrando de coletivos anteriores, em que você disse que a questão da intensidade ela é inegociável. E o Operário acabou tomando, nos últimos 2 jogos, gols no finalzinho da partida, né? Tem toda a questão da arbitragem também, de ter prolongado aí o final da partida. Mas como que você vai tentar trabalhar essa questão de intensidade, que você disse que não abre mão, com a questão também de nível de jogo? A gente viu no final ali, por exemplo, Mingote, Felipe Augusto, jogadores que estavam estafados e que já não dava mais para você modificar. Como que você vai conseguir linkar essa intensidade que você quer com também a atenção do Operário até o minuto final, professor? Boa noite. Boa. Perfeito, é a utilização do elenco, né? Então, todos estarem aptos ali. Então, Mingote e Felipe são os que estão com... Mingote, Felipe, Índio, William, são Hipólito, são jogadores que estão com nível, com minutagem muito alta. Ferreira hoje foi pro jogo no sacrifício e quebraram o nariz do Ferreira. Então, eu esqueci desse lance. O Ferreira está com o nariz quebrado. Então, essas coisas eu fico chateado, cara, porque, enfim, a gente precisa utilizar o elenco. Então, para que a gente possa, hoje o Rafa foi para entrar 2 vezes no Mingote. E aí outras situações ocorreram, com o Jonathan, depois com o Iago. Então é sempre um joguinho. Aí o Ferreira, se eu mantenho no campo, estava dando sinal, nariz quebrado. São sempre decisões que a gente precisa tomar, mas a importância de ter o elenco, de ter o Luiz, de ter o Tadei, o Rafael Oller voltando, enfim, a gente precisa ter boas estratégias e aí verificar se a estratégia foi correta, estudar sempre, ainda é uma construção, mas eu acredito que a melhor resposta para a pergunta é a rotatividade dentro daquilo que é a recuperação para os jogadores e o plano em relação aos adversários. Então a gente está procurando estudar. O calendário, não adianta falar do calendário porque é apertado e para todo mundo é apertado, então a gente conseguir fazer uma boa gestão do elenco, da estratégia, para que a gente possa ter a manutenção. E a intensidade não é só o correr também, tem a intensidade de uma forma bem complexa em relação à leitura de jogo, então em alguns momentos a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente planeja, outros não, e como a gente lida com esses cenários. Então, como eu falei, estou muito feliz com o nosso início de trabalho, muito feliz. Muito feliz com a torcida do Operário, muito feliz com o ambiente que a gente tem criado. Fiquei muito feliz com o desempenho do segundo tempo contra o Londrina, por exemplo. A gente foi na casa deles e a gente se impôs o tempo todo, né? Então, o resultado não foi o que a gente queria, mas eu acredito que o torcedor tem se sentido representado. Então, estou muito feliz com esse início de trabalho e eu acredito que a gente continuar e melhorando a cada dia, a gente vai ter um ano que a gente tem a expectativa de ser maravilhoso. Fechou, pessoal. Obrigado. Valeu, professor.